Senhor, o que queres que eu faça? Olá, meus irmãos, tudo bem? Paz e bem? Sou Frei Edson Matias, frade franciscano capuchinho. Nós estamos aqui discutindo, refletindo, partilhando um pouco sobre as admoestações, ou também chamadas exortações de São Francisco. Nós estamos na 23ª admoestação. Lembrando que vai até a 28ª. Nós temos 28 textos, das exortações. Coletâneas aí redigidas, compiladas pelos frades ou algum delegado da época, nos capítulos, nas reuniões que os frades faziam. Então, Francisco fazia suas exortações, suas admoestações, e alguém ali acabou por copiar essas suas falas. Também eu quero deixar um recado aqui, eu tenho alguns amigos também que partilham o pensamento franciscano, então se você também se interessa, tem o blog Ecos de Mística, do nosso irmão Tiago. Então, se alguém se interessar, você procura aí no Google, você botar Ecos de Mística, e você vai encontrar também algumas reflexões sobre Francisco de Assis, Thomas Merton. Então, você pode colher aí também dessas fontes, dessa partilha aí da espiritualidade cristã. Muito bem, vamos lá ao texto? Acompanhe aí. Da humildade. Bem-aventurado o servo que não se acha tão humilde no meio de seus súditos, como se estivesse entre seus senhores. Bem-aventurado o servo que permanece sempre sobre a vara da correção. Servo fiel e prudente é aquele que, em todas as suas ofensas, não tarda em punir-se interiormente pela contrição e exteriormente pela confissão e satisfação da obra. Muito bem, vamos aí olhando o texto. Então, essa bem-aventurança, são felizes aqueles que são tidos humildes, tanto no meio dos seus súditos, como no meio dos seus senhores. Então, aqui nós também enfrentamos uma dificuldade atual, onde que é comum em nossa sociedade, na época de Francisco também era. Vamos lembrar que a Idade Média tinha essas divisões bem acentuadas, quem era nobre, quem era o clero, quem era o pobre, E na nossa sociedade também existe uma divisão assim, vamos dizer, entre ricos e pobres, No sentido, ou pessoas importantes, normalmente o que é importante hoje está associado ao dinheiro, e aqueles que não têm importância, não são bem vistos, Essas pessoas acabam por receber preconceitos. E aí Francisco vai deixar aqui claro, a hora que o servo, ele deve se comportar da mesma forma, e aí a forma, lógico, que é baseada no Evangelho, de bom tratamento, de amor e acolhida, tanto no meio dos seus súditos, como também no meio dos senhores. Não sei se vocês já repararam, a gente encontra muito, e é muito comum isso no meio nas empresas, nas universidades, nas igrejas, às vezes, a gente não pode falsificar, onde que chega a pessoa, vamos dizer assim, com mais importância, porque ela tem um ministério, ou porque ela tem uma função, um cargo maior, que ela seja mais assim, vamos dizer, bajulada, Eu vou usar essa palavra bajulada porque muitas vezes isso que acontece. Porque uma coisa, assim, nós devemos tratar bem a todos, Se chega, no caso de uma comunidade cristã, se chega um coordenador, um líder, um padre, um bispo, sei lá, de fora, claro que nós vamos tratar bem, mas também devemos ter em mente que devemos tratar bem todos aqueles que chegam na comunidade, chegam em casa ou chegam na nossa fraternidade. Todos devem ser tratados e de forma humilde, de forma bem receptiva. Não é pelo cargo, não é pela função que ocupa, mas é porque ele é filho de Deus. Tá. Agora vamos olhar, como o Francisco diz, como é que o servo, ou seja, nós comportamos diante dessas pessoas. Eu acho que é isso que o Francisco está dizendo. Então, como é que nós nos comportamos quando chega uma pessoa assim dita importante na nossa sociedade? E aquela que não chega,
com o seu cargo, com a sua função. Como é que nós tratamos? Francisco tem isso bem claro. Vamos lembrar que ele lidava tanto com o alto clero da época, vamos dizer assim, chamado de alto clero, né? Como os nobres, como também os leprosos, os pobres, os que estavam fora dos muros de Assis. Como é que Francisco lidava com eles? Existia diferença, né, do modo do trato de Francisco? Aí que às vezes nós podemos confundir uma coisa. Às vezes a gente ouve, ou alguém pode falar assim, não, eu sou franciscano, eu sou dos humildes, eu sou dos mais necessitados, então eu não me dou bem com aqueles que têm, vamos dizer, que têm posses, que são mais ricos, que têm esses cargos. Eu sou franciscano, então eu não quero saber deles muito, não. Olha, toma cuidado que isso não é franciscano, viu? Isso não é o jeito de Francisco viver, não, nunca foi. Ele nunca afastava dessas pessoas, no sentido que ele tratava bem e também se comportava da mesma forma que comportava, vamos dizer, de sentir-se no meio, de se sentir, vamos dizer, que precisa acolher a todos e sentir bem em qualquer situação. Então, se a gente fala assim, mas eu não gosto de estar no meio... Tá, às vezes é um gosto, mas esse gosto não pode gerar a exclusão, né? O Francisco alertava os frades, olha, toma cuidado para que não tratar as pessoas que vestem de forma colorida. Naquela época a cor era sinal de riqueza, né? No sentido que não tinha muita tintura para pintar os tecidos. Então, aqueles que vestiam roupas mais caras, mais coloridas, Francisco alertava os frades que não deveriam ser tratados diferentes. É isso que a gente tem que ter em mente. Francisco e o movimento franciscano não é um movimento de revolta, não é um movimento de exclusão, né? Vamos combater. Não é Robin Hood, tá? Não é. Não é essa linha, não. Tem gente que acha, mas não é. Tá? Isso tá fora de questão, não está dentro do franciscanismo. Tá? Não é Robin Hood, não é roubar dos ricos, ou dizer, pegar dos ricos e dar para os pobres. Não é nesse sentido, não. Tá? Francisco não tinha esse comportamento, não. Bem-aventurado o servo que permanece sempre sobre a vara da correção. Nossa, a palavra vara, nossa, não pode. No nosso mundo, vara lembra de criança apanhando. Bater em criança é um crime, não pode. Não encaixa no nosso mundo. Pois é. Aí que nós devemos pensar, né? Porque uma coisa que a gente tem que entender isso também como uma metáfora. Outra coisa é que nós estamos muito melindrosos ultimamente, né? Qualquer coisa nos incomoda, ninguém pode falar nada para mim. E outra coisa, será que nós falamos para nós mesmos? Será que nós aceitamos as nossas limitações? Né? Como é que é dada essa correção? Como é que eu sou corrigido? Porque a palavra de Deus nos corrige o tempo todo. Como é que eu aceito essa correção? Ou eu só fico com a parte mais agradável, que é bom para mim? Pois é, servo bom e prudente é aquele que em todas as suas ofensas não tarda em punir-se interiormente, sabendo que é de barro, né? Sabendo que é limitado e que espera somente na graça de Deus. Tudo isso nós falamos, sempre lembrando que está por trás dessa boa ação não simplesmente o desejo de realizar. O desejo de realizar, segundo aí a caminhada franciscana, deve nascer do desejo de Deus e da manifestação desse encontro com Deus. Tá? É daí que nasce e que vai concretizar, vai frutificar em boas obras. Tá bom? Até mais, gente. Até a próxima de uma estação. Paz e bem.